O juiz federal Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato, encaminhou ao Tribunal Superior Eleitoral os documentos comprobatórios de que houve, de fato, no entendimento do juiz Sérgio Moro, repasses de propinas a campanhas eleitorais oriundas dos contratos da Petrobras. Aquilo que ainda era expectativa da opinião pública, carecendo das provas materiais, se confirmou que, a partir do depoimento de algumas figuras que estão presas na Operação Lava Jato, o senhor Alberto Youssef, Paulo Roberto Costa, Pedro Barusco, Augusto Mendonça, Milton Pascovitch da Engevix e Ricardo Pessoa da UTC, eram destinadas a doações eleitorais registradas e não registradas na campanha da presidência Dilma e do vice-presidente Michel Temer. Essa é a nota, o despacho, trecho do despacho do juiz Sérgio Moro, que conduz a Operação Lava Jato. Portanto, com a prisão do senhor João Vacari Neto, ex-tesoureiro do PT, condenado pela Justiça a 15 anos e 4 meses de prisão, em regime fechado, justamente por conta dessas doações feitas em dinheiro roubado, mais precisamente R$4.260.000 desviados da Petrobras para campanhas do Partido dos Trabalhadores em 2014. Por fim, senhor presidente, eu queria apenas fazer um comentário, porque ontem várias lideranças que subiram a esta tribuna falavam da chamada direita golpista, dos caras, daqueles que querem destituir, como se a oposição estivesse conspirando dia e noite para produzir os fatos que escandalizam e constrangem as pessoas de bem neste país. Só para a gente repor a memória, revivar a memória, o Mensalão foi um ato de delação, de denúncia do ex-deputado Roberto Jefferson, da base do governo, do Partido Trabalhista Brasileiro, que resolveu falar e mostrar a ponta do iceberg que levou a toda a investigação, que gerou o Mensalão, desvio de 171 milhões aferidos, que botou mais de 22 pessoas na cadeia, inclusive presidentes de partido, tesoureiros, empresários, Marco Valério e tantos outros. O Petrolão foi uma denúncia de uma empresa holandesa que disse que pagou propina para obter determinados contratos na Petrobras. Uma empresa holandesa que surgiu na imprensa, e a partir daí o Ministério Público foi atrás para saber qual era a extensão daqueles servidores que venderam serviços em base de propina, e depois veio o seu Pedro Barusco, etc., devolvendo 97 milhões de dólares, cerca de 350 milhões de reais diante de um juiz. E por aí as coisas processaram. Isso não teve nada a ver com a oposição. Não foi a oposição que produziu factoides, como tentam passar à opinião pública. Isso foram gestos de dissidentes do governo, de dissidentes como o senhor Roberto Jefferson, que resolveu falar, de uma empresa que teve contratos com a Petrobras, que resolveu falar, dizer que pagou propina. E o Ministério Público, a Polícia Federal, os órgãos que têm a responsabilidade constitucional, que têm o dever de ofício de apurar, porque estão ali pagos para isso, foram atrás e descobriram a extensão desta quadrilha que tomou o poder, ou parte dos que estão no poder, que se transformaram numa quadrilha. A expressão não é minha, a expressão é do ministro Carlos Aires de Brito, a expressão é do ministro Joaquim Barbosa, a expressão é da ministra Carmen Lúcia e tantos outros da Suprema Corte Brasileira, alguns deles, aliás, a maioria nomeados pelo atual governo, portanto, insuspeitos para serem da oposição ou coisa que o pareça. Portanto, nós estamos aqui manifestando as nossas congratulações ao juiz Sérgio Moro, que está conduzindo esta Operação Lava Jato e que tenta passar o país a limpo, juntamente com os outros promotores do Ministério Público, no sentido de imputar a verdade. Doa quem doer.